Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Já vou pedir aqui para vocês deixarem o seu like, deixarem o seu comentário aí sobre o vídeo aí conforme vocês forem assistindo e sobre o que vocês acharam desse jogo entre Corinthians e São Paulo, né? 2-1 pro Corinthians. Compartilhe o vídeo aí com todo mundo, beleza? Aquele seu amigo corintiano, seu amigo São Paulino, seu amigo palmeirense que tá secando o São Paulo, seu amigo flamenguista, gremista que tá esperando aí ver quem vai pegar na final, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho a dizer sobre esse jogo, primeiro é que foi um resultado que eu não esperava, para ser sincero. Eu achei que esse jogo tinha muito mais uma cara de empate do que algum dos dois times vencerem. Mas é importante lembrar que o São Paulo nunca ganhou, né, no Itaquerão, que agora é a Neoquímico Arena, né, desde que foi inaugurado. Isso já fazem quase 10 anos. Né, então, o São Paulo nunca venceu lá, então tem esse pesar aí de que, querendo ou não, esses tabus eles existem por algum motivo. E eu acho que o motivo, que foi o que aconteceu hoje, que fez a diferença, inclusive, foi a torcida do Corinthians. Eu acho que a torcida do São Paulo faz esse papel muito bem também, mas a torcida do Corinthians é conhecida por isso e, na minha opinião, eu admiro demais a Gaviões e todas as outras organizadas que tem, né, do Corinthians, porque eles cantam até ficarem roucos mesmo. A música reflete exatamente o que é a torcida do Corinthians. E não só de volume, mas porque eles não param de cantar, né? E empurram o time mesmo. E dava pra ver, quando o São Paulo empatou, a torcida do Corinthians gritou mais alto do que quando o Corinthians tinha feito o gol. Foi uma coisa bem próxima da outra, né? Mas foi o que aconteceu. E isso dá um gás diferente pro time. Tanto que o Corinthians voltou no segundo tempo com um gás diferente. E aí eu vou falar um pouquinho do Luxemburgo, que foi o principal responsável pela vitória do Corinthians, na minha opinião. Começando então, vou falar sobre o São Paulo. Eu acho que o São Paulo começa muito bem o jogo na sua proposta. E a proposta do Corinthians era essa também, de deixar o São Paulo com a bola no início e tentar buscar os contra-ataques. Né? O Corinthians estava montado para isso, mas não conseguiu realizar no primeiro tempo. Né? Até o primeiro gol. Mas o São Paulo controlou, teve algumas poucas chances ali no começo do primeiro tempo, mas essa era a ideia, rodar bastante a bola de um lado para o outro. Né? Então não era aquela ideia do São Paulo de, por exemplo, trocar passes na zaga ou de ter uma verticalidade maior. Eu acho que foi isso que faltou para o São Paulo no segundo tempo. Mas no primeiro tempo eu entendo, até porque é um confronto de dois jogos e estava jogando fora de casa, então faz todo sentido que o São Paulo tenha tido essa postura. Eu acho que foi correta de ir girando, né, fazendo esse balanço, né? Uma hora o time está aqui, aí joga a bola para outro ponta, vai abrindo bastante o jogo, né? Até por isso que era muito importante a participação dos laterais, né? Porque o São Paulo estava jogando com o Wellington Rato de um lado, né, do lado direito, cortando da direita para a esquerda, e com o Michel Araújo na esquerda, que era que ele corta também da esquerda para a direita. Então os dois afunilam. Para um time que quer um balanço, você precisa de profundidade, então você precisa de amplitude. Para isso vão servir os laterais, né? Por isso que o sempre tinha uma troca, né? Quando o Pablo Maia ia, o Alisson ficava. Quando o Alisson ia, o Pablo Maia ficava. E aí eu acho que não é o papel desses dois. Eu acho que quando jogar com esses dois, o São Paulo precisa de mais verticalidade, foi o que faltou principalmente no segundo tempo. Porque eles não oferecem tanto poder de proteção. Se jogar com o Mendes, por exemplo, o Mendes pode fazer esse papel de afunilar, só que ele não tem tanta qualidade no passe. Então fica sempre esse contraponto para o São Paulo. Eu acho que essa estratégia ela tem que ser momentânea nos jogos. Por isso que beleza começar o jogo dessa forma. Mas não funcionou, não se concretizou em grandes chances, muito menos em gol do São Paulo. Foi gol do Corinthians primeiro. Né, num contra-ataque, sim, foi uma bola sobrada, foi um lance um pouco estranho até, para ser sincero, mas o gol aconteceu, de um jeito ou de outro. Renato Augusto, iluminado, e ele é um jogador de uma técnica impressionante, uma inteligência incrível de jogo, né, e eu vou falar dele também mais pra frente, mas ele
faz o primeiro gol, de maneira inteligentíssima se posiciona ali, né, daquela forma, porque no começo do jogo ele estava um pouco mais à frente, né, para tentar buscar essa segunda bola e fazer a ligação direta, né? Então alguém rouba a bola, joga no Renato Augusto e ele faz a ligação. A ideia era essa, mas não estava acontecendo também porque o Renato Augusto foi bem marcado no primeiro tempo. Só que o gol acontece num contra-ataque, aí o Renato Augusto está chegando de trás, recebe uma bola espirrada ali, né, uma bola sobrada e faz o gol muito bem, sem chance pro goleiro. O goleiro nem tem culpa nessa bola. Forte no canto. E no segundo tempo, o Corinthians volta bem melhor do que no primeiro, né? Porque o São Paulo já tinha empatado, mas o Corinthians volta com uma postura melhor, até que eventualmente sai o segundo gol. E aí o Corinthians fazendo o que o São Paulo estava fazendo, só que com verticalidade. E aí eu vou explicar. O que acontece? O gol do Corinthians, o segundo gol, é uma bola invertida, né? Agora eu não lembro se foi o Fábio Santos ou se foi o próprio Roger Guedes que inverteu essa bola para o Renato Augusto. Acho que foi o Fábio Santos, mas não tenho certeza agora. A bola vira para ele, o Caio Paulista falha no lance, né? Até vi o Luxemburgo chega no Caio Paulista, né? O jogador de São Paulo ali no final do jogo e fala, pô, levanta a cabeça, você tá jogando muito bem, tá numa fase boa. Hoje foi só uma partida, tem o jogo da volta ainda, né? Foi só uma falha, não leva isso pra cabeça, porque o Caio Paulista ficou bem abalado ali, porque ele percebeu que foi uma falha dele. E foi mesmo. Porque ele erra a trajetória da bola, né? Ele começa a correr em direção ao centro da área, só que ele tinha que abrir mais. Se ele corre o contrário, em direção ao Renato Augusto, ele teria bloqueado o cruzamento com tranquilidade. Mas não foi isso que ele fez, aí ele erra o tempo de bola, a bola bate no Renato Augusto, bate nele, sobra no Renato Augusto, ele faz o gol. Mas aí por que eu falei da verticalidade? Porque o São Paulo fazia o balanço dessa forma. Ia no lateral, ia no ponta, voltava pro zagueiro, pro volante, pro zagueiro, ia no lateral, ia no ponta. Passava pelo meia, pelo lateral, zagueiro e tal. Ia dessa forma. Raramente tinha inversões. E quando tinha essas inversões era lá de trás. Então era o volante, o zagueiro lançando pro lateral, pro ponta, para chegar na área. A bola invertida pro Renato Augusto, ele já tá dentro da área. E aí essa é a diferença, porque ele está em condição de gol. Ele está em condição de finalizar ou de cruzar, se fosse o caso, né? Renato Augusto, se ele recebe essa bola com o Caio Paulista inteiro no lance, ele poderia cruzar para o Yuri Alberto ou para quem chegasse, né? Então, teve esse ponto. Mas foi mais para ele finalizar mesmo para o gol, e ele finaliza muito bem, como sempre. Como eu falei, uma técnica absurda que ele tem. Forte, a bola nem precisa colocar no canto, ele só encheu o pé ali, o Rafael estava saindo ainda, ele já chuta rápido, né, não fica pensando muito, porque o Renato Augusto, na verdade a bola veio, ele já pensou no que ia fazer e aí fez muito bem. E foi isso, acho que o mérito do Corinthians está justamente nisso e no Luxemburgo, que mexeu muito bem no time durante a partida, porque o Corinthians começa lá atrás, começa num esquema mais fechado no meio, deixando essa amplitude para o São Paulo, beleza, pode jogar pela lateral, porque pelo meio você não vai conseguir. Ou seja, Luciano e Caleri não vão jogar. Esse era o ponto para o São Paulo, para o Corinthians. Luciano e Caleri não vão jogar. E o Caleri sente, né, se machuca, sai, já entra logo de cara, eu acho que foi o Juan, né, que entrou no lugar dele. E aí é um atacante de mais mobilidade, então muda um pouco. E num lance de transição, o São Paulo empatou. Né, 1-1, isso no primeiro tempo ainda. Bem no comecinho, foi acho com 20 minutos que o Caleri teve que sair. Então o Corinthians começa desse jeito e percebeu o Luxemburgo que, beleza, no segundo tempo ele precisaria fazer algo diferente, porque o São Paulo estava melhor e estava crescendo no jogo. Só que o Luxemburgo não substituiu. Ele só mudou os papéis. Então ele faz o time passar para um 4-1-4-1 ou um 4-3-3. É que os dois alas, meias, pontas, como preferir chamar, abertos, eles estavam voltando para ajudar bastante na marcação, até porque o São Paulo teve mais posse de bola, né? Finalizou mais também que o Corinthians, mas finalizou mais errado, inclusive, também. Tanto que o primeiro gol do São Paulo, né, é um gol contra, na verdade, do Cássio, que o São Paulo tinha dado acho que 10 ou 11 finalizações e nenhuma certa, porque a finalização do gol bate na trave, né? Então não é uma finalização certa.
E aí sim, o que acontece é que o Corinthians muda a sua estrutura, aí sim abre o jogo para bater de frente com o São Paulo e equilibra mais a posse de bola, equilibra as ações e anula o São Paulo. O São Paulo no segundo tempo, até os 20 minutos do segundo tempo, não conseguiu criar nada muito relevante não. A partir daí que teve algumas poucas chances, né, mas não pareceu em nenhum momento que o São Paulo realmente conseguiria empatar. Quando o Corinthians fez o 2-1, porque aí o Corinthians muda de novo. Né? Além de ter igualado na questão de a amplitude do jogo dos jogadores, o Renato Augusto fazendo esse papel de construção no começo do primeiro tempo, do segundo tempo, o que o Renato Augusto fez? Ele começou a abrir para as pontas. Deixa a molecada correr no meio para bater de frente. Tanto que Nestor, Pablo Maia, o Alisson, o próprio Luciano, o David, o Juan, o Erisson, foram todos anulados nesse sentido, porque no meio tinha jogadores mais rápidos e mais fortes do Corinthians. Porque os meias do São Paulo, eles não são tão rápidos, eles são mais técnicos. E aí os jogadores do Corinthians ali, até entrou o Bruno Mendes depois e tal, entrou o Rony, são jogadores de mais intensidade, mais força física. Né? Tava o Maicon antes, né? Que eles têm uma imposição maior e naturalmente vão acabar vencendo esses duelos, porque o São Paulo tentou verticalizar o jogo, mas aí o Corinthians já estava ganhando. Então isso é diferente. E aí no final o Corinthians ainda retrai um pouco mais, né? Joga até com uma linha de 5 atrás, fazendo uma bela partida do Fagner e do Fábio Santos, né? Que recentemente não estavam jogando tão bem, mas nessa partida eles jogaram muito bem. Tanto que, se eu não me engano, o primeiro gol é uma arrancada do Fagner, né? Uma roubada de bola dele ali, ele que faz essa ligação. E se eu não me engano, no segundo gol é assistência do Fábio Santos, né? Mas então é basicamente isso. E aí o São Paulo tentou achar alternativas. Tentou colocar o David, né? Tentou colocar o Erisson, jogou muito mal. O Erisson, eu acho que está muito cru. Eu acho que o Pato teria entrado bem melhor nesse jogo. E eu acho que o São Paulo tem jogado melhor e mais efetivamente sem a referência. É que é difícil você jogar sem o Caleri por ser o Caleri, porque ele joga muito e guarda muito. Mas eu acho que pro contexto coletivo, o Juan oferece mais do que o Caleri hoje, pro esquema que o Dorival quer. Justamente por ter um cara que consegue fazer uma mobilização maior, consegue trocar com o Luciano. O Caleri não tem essa versatilidade de sair da área para poder criar ali e chegar com velocidade, né? Chegar de frente, como o Luciano fez no gol, por exemplo. O Caleri não tem, né, a qualidade para fazer isso, para dar esse drible com mais velocidade e tal. Então, características diferentes. Eu acho que nesse momento o encaixe melhor para o São Paulo é jogar com o Juan. Mas aí também você vai colocar um garoto ao invés de colocar um Caleri, que é um cara bem mais experiente e extremamente identificado com o São Paulo e que tem jogado muito bem. Né? Não dá pra dizer que ele não tem jogado bem. E o Michel Araújo hoje não jogou bem, né? Ele entrou, mas não ofereceu nada demais. O Nestor entrou e machucou, né? Entrou, o Corinthians fez o gol, aí ele se machuca e já sai. Até meus amigos brincaram que foi só o Rodrigo Nestor entrar que o São Paulo tomou o gol de novo, né? Aí fiquem os São Paulinos para dizer o que vocês acham disso. Eu acho que o Dorival tentou, mas não mexeu muito bem, principalmente no Erisson, né? Acho que o erro principal foi no Erisson. E o Rafinha jogou muito mal, né? O Rafinha jogou mal, entregou algumas bolas ali, não ajudou nessa saída de bola, que ele é muito importante. Como ele não vai dar essa amplitude, porque ele não é um lateral de velocidade, não é um cara de profundidade, ele constrói, né, por dentro para empurrar, né, preencher o meio e o ponta poder abrir mais, que é no caso o Wellington Rato, ou o próprio Luciano quando tem as trocas, né, enfim, ou os outros jogadores conforme eles vão entrando no decorrer da partida. Ele vai para fazer dupla ali com o Pablo Maia, com o Alisson. Ele jogou mal, o Caio Paulista hoje, que eu sempre elogio bastante, ele jogou bem no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo ali, algumas jogadas individuais, apareceu bastante, mas ele falha no segundo gol, então pesa um pouco para ele. Eu acho que o goleiro Rafael poderia ter sido um pouco melhor nesse segundo gol, mas também era uma bola bem difícil. Mas até o momento que a bola vem, viaja e sobra, eu acho que ele demorou um pouco para sair em direção ao Renato Augusto. Talvez desse para defender. Mas eu acho que ele é o menos responsável, né, de tudo isso aí.
E aí falando rapidamente aqui do Vanderlei Luxemburgo, para finalizar. Ele, primeiro que foi muito legal a atitude dele com o Caio Paulista no final. Eles até bateram boca, né, no gol do São Paulo, que o Luciano comemora perto da torcida ali do Corinthians, tal, até porque só tinha torcida do Corinthians, né, então não tinha como comemorar em outro lugar que não fosse perto da torcida do Corinthians. Teve bastante bate-boca, o Luciano com o Vanderlei, o Caio Paulista com o Vanderlei e tal, mas no final ele tem essa bela atitude e ele mostrou que ele está desenvolvendo um trabalho que faz sentido quando a gente olha na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, por algum motivo, o que é comum, a gente vê isso em vários times, né, mundo afora. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians não consegue engrenar o mesmo desempenho técnico, a mesma motivação, né, a mesma intensidade, a mesma alegria jogando, a mesma vontade do que na Copa do Brasil. O que é totalmente compreensível, né? A Copa do Brasil já está na semifinal, ganhou agora o primeiro jogo, tem tudo para chegar na final e faturar esse título aí, que é o que a única coisa, não a única, mas é a coisa que o Corinthians tem mais chance de ganhar e uma grana boa, né? Mas é basicamente isso. O Vanderlei, ele realmente fez o time jogar um pouco melhor. Colocou uma molecada da base ali que jogou bem, que eu nem conheço muito bem os nomes e tudo mais. Mas dá pra ver que tem um sentido, tem um caminho, que é o que não dava pra ver nos trabalhos recentes do Luxemburgo. Mas agora no Corinthians dá pra ver. Ele tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? O Corinthians é um time adaptável. Não é um time que tem uma ideia de jogo centrada e firmada e nós vamos fazer isso até que dê certo. Como é o Guardiola, por exemplo, como é o Klopp, como é o Fernando Diniz. Como é um pouquinho o Dorival. Ele é mais, vamos fazer isso. O plano A. Se não der o plano A, a gente tem um plano B, tem um plano C, tem um plano D. E dependendo de qual for o adversário, a ordem dos planos pode se alterar. E do decorrer da partida, né? Corinthians sai na frente, sofre um empate, então muda, volta para o segundo tempo, volta de outro jeito, tá dando certo, então vamos fazer diferente para fazer o gol. Fez o gol, beleza, agora vamos mudar de novo. Essas coisas deram efeito, porque o elenco do Corinthians é limitado, no sentido de quantidade e tal, mas tem muitos jogadores experientes. O próprio Renato Augusto é um cara que faz o primeiro volante para saída, ele faz um camisa 10, ele faz o camisa 8, ele abre na ponta. Então ele é um cara que extremamente versátil, mesmo com a idade avançada, tá jogando muito e tá mostrando por que ele é tão importante para esse time. Roger Guedes pode jogar centralizado, abre pela esquerda, Yuri Alberto quando precisa ficar brigando lá na frente sozinho, ele fica também, e é isso. Os jogadores estão comprando a briga do Vanderlei, e isso é o mais importante. Porque se o jogador não confiar no treinador, o treinador pode ter as melhores ideias do mundo, mas não vai dar certo. Os jogadores do Corinthians compraram a ideia do Vanderlei e eles querem ganhar essa Copa do Brasil. E tem tudo para ganhar. Bom, então é isso. O meu palpite é que na próxima semana vai ser 1-0 pro São Paulo. E a partida vai ir pros pênaltis. E eu acho que o Corinthians vai levar nos pênaltis. Pelo fator Cássio. Esse é o meu palpite. Antes eu achava que ia ser empate hoje e o São Paulo ganharia na volta no Morumbi. Como o Corinthians ganhou, eu acho que então não vai dar pro São Paulo. Eu acho que vai até ganhar a partida na volta, mas não vai dar não. Acho que a classificação vai ficar com o Corinthians. E aí as chances de ganhar o título são bem altas, né? Mas me fala aí, o que você acha aí, torcedor do Corinthians, torcedor do São Paulo? Você flamenguista, gremista, quem você prefere pegar na final se você passar? Deixa aqui nos comentários. Para quem vai a sua torcida. Muito obrigado aí pela audiência, pessoal. Até a próxima.